Tá ótimo, então. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o curso, tá? Como vocês sabem, esse curso é o curso de equações diferenciais ordinárias, tá? Em instantes a gente vai ver o que isso significa. E aí, o meu método de trabalhar, a gente está experimentando ainda, mas eu acho que vai funcionar mais ou menos da seguinte forma. Eu vou dar as aulas online, tá? Acho que não todas as aulas, então a gente vai fazer uma mescla, talvez de metade das aulas vão ser online, outra metade das aulas vão ser gravadas. Porque eu tenho esse curso também, eu estou dando esse curso para a turma da matemática, à tarde, tá? Segunda e quarta à tarde. Então, até se alguém quiser participar nas aulas da matemática, o link é exatamente o mesmo, tá? Então, as aulas funcionam de quarta-feira à tarde, segunda e quarta-feira à tarde, às 1h30 da tarde. Então, também vocês podem participar da aula, não tem problema nenhum, tá? Mas como eu ia dizendo, então, dependendo da aula que eu gravar lá, como a gente vai levar o curso mais ou menos na mesma velocidade, nos mesmos tópicos, então a aula que eu gravar lá, eu vou usar para vocês e vice-versa. Alguma das aulas que eu gravar aqui com vocês, eu vou usar lá. Tá? Mas, de qualquer forma, no horário da aula que está especificado, que eu acho que aqui, para a turma de vocês, é quarta e quinta, às 9h30, para a turma da matemática é 13h30, segunda e quarta, vou estar disponível no Google Meet, tá? Para a gente poder tirar dúvidas e poder responder a algum questionamento que vocês possam ter. Bem, independente se a aula vai ser ao vivo ou não, eu vou estar nesse horário também disponível para a gente conversar, ok? O que mais que eu preciso falar? Bom, o que eu tenho feito em geral já há um bom tempo sobre avaliação. Sobre a avaliação, eu tenho feito da seguinte forma: assim que acaba as aulas, né, do dia ou da semana, eu coloco uma lista de exercícios sobre aquele conteúdo ministrado. Então, após a aula de hoje, a gente já vai ter uma lista de exercícios sobre esses assuntos que foram trabalhados aqui hoje. E aí, esses exercícios vocês precisam me entregar, ok? E eu vou estipular um prazo de uma semana. Então, os exercícios que são disponibilizados hoje, e vão estar disponíveis hoje para vocês, eu vou pedir para vocês entregarem até a próxima quarta-feira. Por quê? Porque como é um curso online, a gente precisa manter um certo ritmo, ok? Senão a gente acaba se perdendo ao longo do curso. Então vão ser poucos exercícios, não são muitos exercícios, tá? Nessas primeiras listas talvez tenha um pouco mais de exercício, mas depois a gente vai moldando essa quantidade de exercícios. E esses exercícios não me importam, vocês podem fazer junto, podem discutir os exercícios juntos, obviamente não juntos fisicamente, mas vocês podem discutir e conversar sobre os exercícios. E vocês podem resolver esses exercícios juntos e mandar a mesma solução. Claro que cada um faz o seu, mas a discussão dos exercícios pode acontecer de maneira conjunta, não vejo problema nenhum em vocês fazerem isso. Por quê? Porque a avaliação vai funcionar da seguinte forma: a avaliação vai ser individual e a avaliação vai ser oral. Tá? Então a gente vai, para cada um de vocês que estiverem participando do curso, a gente vai marcar um dia. A gente vai fazer uma videoconferência, eu e você, com quem a gente marca o horário, cada um de vocês, separadamente. E aí eu vou pedir para você me explicar alguns desses exercícios, tá? Não vão ser todos os exercícios da lista. Então, por exemplo, com uma semana de antecedência, 3, 4 dias de antecedência, eu vou mandar para cada um de vocês, dizendo, olha, eu vou querer que você me explique tais e tais exercícios da lista. E aí, então, você vai no dia combinado, a gente vem, você me explica como que funciona, me explica sobre esses exercícios, tá ok? E aí, eu estou pensando em fazer 3 avaliações, porque o conteúdo é meio extenso, então para não ficar muito disperso no conteúdo, a gente faz 3 avaliações que condensam um pouco mais, fica mais ou menos
sobre o mesmo assunto cada avaliação, ok? E essas avaliações então, são individuais e valem 80% da nota. Então, são 3 avaliações, eu vou somar 3, calcular a média, e essa média vale 80% da nota final, e os outros 20% vão ser das listas de exercícios que vocês vão me entregar, ok? E aí vale aquela mesma regra acho que de sempre. Isso não me parece que tenha mudado com a flexibilização, mas que acima de 50%, acima de nota 7, vocês estão aprovados direto, e acima de nota, e aí caso não esteja na nota 7, então a gente tem uma prova final. Se eu não me engano, na física é um pouquinho diferente, eu acho que você tem aprovação direta a partir de 5, se eu não estou enganado. Eu vou checar isso direitinho, mas se for assim, então a nota 5 é a nota para ser aprovado no curso, ok? Isso do ponto de vista de avaliação. Então, eu acho que ficou claro. Alguém, por favor, me diga. Quem não ficou claro, por favor, me diga. Maria, correto? Quem falou? Maria, não. Você pode, os exercícios para me entregar, vocês vão fazer no caderno, pode tirar foto, tá? E aí vai estar disponível no AVA um link para você me encaminhar. Então você clica lá, vai aparecer anexa aqui seu arquivo, você coloca o arquivo com as soluções que você fez, tá? Já da prova, não. Da prova você pode fazer o exercício também deixar feito, mas eu vou querer que você me explique o passo a passo de cada um desses exercícios que eu pedi para você no dia da prova, tá bom? Ótimo, não tem problema. Se você quiser, para avaliação, se vocês quiserem usar esse recurso, quem tiver disponibilidade desse recurso, não tem problema nenhum. É excelente, é melhor ainda, tá bom? Aí vai ficar a critério de como a pessoa achar, dependendo dos recursos que ela tem para trabalhar, né? Por exemplo, eu vou trabalhar ao mesmo tempo aqui, estou trabalhando com o computador e com o tablet. Por quê? Porque eu vou fazendo as apresentações para vocês aqui no meu slide, e ao mesmo tempo eu vou fazendo anotações de mais detalhadas, né, conforme a aula vai andando, fazendo algum exemplo, tirando alguma dúvida, fazendo anotações no tablet, que é essa tela que está espelhada para vocês aqui. Então, essa tela que vocês estão vendo é a tela do tablet, onde eu vou fazer as anotações e a gente vai conversando ao longo do curso, tá bom? E então, se alguém quiser usar esse mecanismo também no dia da avaliação, tá ótimo, não tem problema, é até melhor. Mas aqueles que não tiverem um tablet, que não tiverem essa condição de fazer usando uma ferramenta desse tipo, pode simplesmente fazer à mão, me manda, e aí a gente vai conversando sobre o passo a passo de cada uma das questões que vocês foram selecionados para fazer, tá bom? Bom, mais ou menos isso, eu acho. Então, do ponto de vista de metodologia, esse é o ponto de vista de avaliação, né? Do ponto de vista de metodologia, a gente vai funcionar desse jeito. Eu vou gravar as aulas para aqueles que chegaram depois que eu falei. Então, essas aulas vão ser gravadas, né? A partir desse momento já estou gravando essas aulas. E aí eu vou, além dessa aula online, que essa aula vai ser disponibilizada para vocês no AVA, por meio de um link, tá? Eu vou subir essas aulas no YouTube, provavelmente, e vou colocar lá o link no AVA para vocês assistirem em outro momento. Se tiverem problema na conexão, vocês poderem assistir depois, ou tirar dúvidas depois, em alguma coisa que vocês não entenderam. Eu só gostaria que vocês participassem das aulas que forem online, tá? Eu já criei um grupo no WhatsApp, eu acho que alguns de vocês já estão lá, então quem não entrou ainda, por favor, entre no grupo, porque por lá a comunicação é mais rápida, mais fácil, e então eu vou comentar com vocês detalhes e do dia a dia das aulas por lá, por ser mais fácil, tá bom? Ser mais prático.
Então, aqueles que não entraram no WhatsApp, tá aí o link, tá? No AVA, tá lá o link para vocês entrarem no grupo do WhatsApp da disciplina. Tá? Lembrando de novo que o mesmo link do Google Meet é do curso que eu estou dando na física. Então, aqueles que quiserem, do curso que eu estou dando também na matemática, aqueles que quiserem assistir as aulas lá pela matemática também podem assistir as aulas online que vão acontecer por lá. Ok? Não são todas as aulas, como eu disse para vocês, que vão ser online, mas eu acho que talvez a metade, ou talvez um pouco mais da metade vão ser online. E porque algumas aulas eu vou fazer em casa gravado e aí eu já disponibilizo para vocês no AVA também. Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma questão que queira levantar? Se não tem, vamos seguir, tá bom? Então eu vou cortar aqui a câmera, vou deixar só o áudio. Vamos seguir. Então o curso que nós vamos ministrar aqui é o curso de equações. Eu não me apresentei, mas eu acho que vocês já viram meu nome por aí. Eu sou o professor Moisés, do Departamento de Matemática. Eu não lembro se eu não reconheci por nome aqui, eu não reconheci ninguém que já tenha sido meu aluno. Então, se foi, me desculpe, mas eu não reconheci por nome, tá bom? Mas o curso que a gente vai trabalhar é o curso de equações diferenciais ordinárias, tá bom? Equações diferenciais ordinárias que a gente vai simplesmente quase sempre reduzir para EDO, tá bom? Equações diferenciais ordinárias. E o livro que eu vou usar para esse curso de equações diferenciais ordinárias é o livro do Denis G. Ziel, Equações diferenciais com aplicações em modelagem. Tá bom? As equações diferenciais, para vocês que são da física, eu acho que é uma das principais ferramentas, em especial na parte de mecânica. Vocês têm muito uso, fazer muito uso de equações diferenciais ordinárias. Talvez vocês já até tenham tido vários contatos com equações, já saibam resolver algumas das equações, tá? Então, aqui nesse curso a gente vai trabalhar com esse tipo de equações, com as equações diferenciais ordinárias, e a gente vai também trazer algumas aplicações assim que forem aparecendo em que a gente for caminhando com o curso, tá? É uma das ferramentas da matemática que tem mais aplicações, não só na física, mas em biologia e em diversas áreas do conhecimento. As equações diferenciais são muito utilizadas. E, por exemplo, em particular agora, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, eu faço uso das equações diferenciais para descrever a evolução de doenças e fazer previsões, da disseminação da doença, da Covid-19, para fazer previsões de como vai evoluir a doença aqui, tanto para o município de Cuiabá quanto para Várzea Grande e às vezes para o estado e para o Brasil. Tá? Então, a EDO é uma equação. As equações diferenciais ordinárias são uma ferramenta muito importante da matemática no que se refere às aplicações, tá bom? Então, ao longo desse curso, a gente vai restringir um pouquinho o nosso estudo, porque as equações diferenciais ordinárias, elas são muito abrangentes, tá? As equações diferenciais, o tópico de equações diferenciais é muito abrangente, então a gente vai reduzir um pouquinho. Primeiro que a gente vai estudar as equações diferenciais que são ordinárias, nos próximos slides a gente vai esclarecer o que significa o termo ordinário que aparece nessas equações diferenciais. Então, mais ainda, a gente vai estudar com as equações de primeira ordem e primeiro grau, a gente já vai em instantes entender como funciona essa classificação de ordem e grau de uma equação diferencial. E, claro, as aplicações dessas equações. A gente vai ver alguns tipos especiais de equações de segunda ordem, e também equações lineares de ordem n, tá? Então, isso são tópicos que a gente vai trabalhar ao longo do curso, tá? Equações diferenciais de segunda ordem e algumas equações lineares ordinárias de ordem n, tá bom? E equações diferenciais lineares de primeira e segunda ordem também é um sistema de equações, aliás, de primeira e segunda ordem, que também é um tópico que a gente vai trabalhar ao longo do curso, tá ok? Isso é de maneira geral. De maneira um pouco mais específica, a gente vai hoje já tentar
entender o que significa uma equação diferencial ordinária, e aí a gente já vai tentar entender a noção de ordem, grau e soluções e interpretações geométricas dessas soluções de uma equação diferencial. Não hoje interpretação geométrica, mas hoje a gente vai olhar para questões do que a gente entende por solução de equação diferencial. Ok? Então, isso na aula de hoje já. A gente vai ver também ao longo do curso, um pouco mais específico, equações diferenciais ordinárias de variáveis separáveis, tá? A gente vai entender isso ao longo do curso, equações homogêneas, redutíveis a equações homogêneas, todos os fatores integrantes, isso tudo são formas de resolver, você classifica a equação, então para cada uma dessas classificações a gente tem uma maneira de resolver essas equações lineares, e isso que a gente vai ver ao longo do curso, tá ok? Acho que uma coisa muito importante que talvez vocês não tenham conhecimento ainda, mesmo que sejam da física, é a noção de análise qualitativa de uma EDO. Uma análise qualitativa é uma noção de que a gente às vezes não sabe, a gente não obtém uma fórmula da solução de uma equação diferencial, mas a gente entende como que essa seleção se comporta, se ela é crescente, se ela é decrescente, se ela oscila ao longo do tempo, qual que é o comportamento que essa solução tem, sem resolver a equação de fato. A gente vai olhar para a equação, vai olhar para o que a equação representa, e aí vai tentar, a partir desse análise em cima da equação, a gente vai tentar descrever como seria a solução dessa equação sem mesmo a gente procurar pela solução, tá? Isso a gente vai ver nos próximos dias, nas próximas aulas. E claro, uma boa parte do curso é de aplicações. Então nós vamos aplicar as equações diferenciais em problemas de crescimento logístico, problemas de resfriamento do corpo, circuitos elétricos, problemas de diluição, modelos epidemiológicos, em física, alguns problemas em física, são vários os problemas que vão aparecer aqui ao longo do curso. E esses problemas vão ser recorrentes, a gente apresenta eles, e aí mais para frente a gente volta nesses mesmos problemas para melhorar esses problemas, para resolver, encontrar a solução, fazer análise qualitativa, a gente vai sempre ficar voltando nesses problemas, tá? Então isso é mais ou menos o que a gente vai ver ao longo dessas semanas, dessas aulas que nós vamos ter aqui de EDO. Okay? Então, para começar a aula de hoje, de fato, a gente então precisa entender o que é uma equação diferencial. Tá? Esse termo precisa ficar claro para a gente, equações diferenciais. O que são equações diferenciais? Bom, o termo equação já sinaliza que tem que ter alguma igualdade. Então, vai ser uma igualdade entre dois termos, entre duas partes da equação, vai ser uma igualdade. E como tem o termo diferencial também, aqui poderia ser interpretar esse termo diferencial como derivadas, então uma equação envolvendo derivadas. Tá? Vai ser uma igualdade envolvendo derivadas. E toda vez que a gente fala derivadas, a gente está falando derivada de alguma função. Então a nossa incógnita, aquilo que eu não conheço na equação, é uma função. Tá certo? Eu não conheço uma função. Isso é o que é a minha variável, a minha incógnita da minha solução. Vai ser uma função, que aqui eu estou explicitando por y de x, mas pode ser y de t, f de x, f de t, f de z, z de x, enfim, vai ter uma função, né? A minha incógnita sempre vai ser uma função. Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma equação que envolve as diferenciais, ou as derivadas dessa função. Então, vai ter que ter, e desde que eu tenha uma função, então eu tenho aqui uma variável independente e tenho a variável dependente. Tá? Variável dependente. Só para deixar claro, eu acho que vocês não precisam anotar nada ao longo do curso. Por quê? Porque eu vou disponibilizar esses slides, inclusive os slides que estão feitos com as anotações, eu vou disponibilizar eles no AVA, tá? Eu vou colocar eles em PDF lá no AVA. Então, não sei se vocês quiserem anotar, tudo bem, não tem problema nenhum, mas essas anotações com os slides vão estar disponíveis no AVA para vocês ainda no final da aula de hoje, tá bom? Oi.
O livro não, por questão de direitos autorais, tá? Eu não posso disponibilizar lá no AVA para vocês. Esse livro vocês encontram ele facilmente aí na internet, tá? Eu estou usando aqui, se eu não me engano, a 10ª edição, tá? Que inclusive tem na internet essa edição. Então eu não posso disponibilizar, mas eu acho que vocês encontram aí. E de qualquer forma, os slides vão ter partes do livro, tá? Então tudo isso que vocês estão vendo aqui no slide são prints da tela do livro que eu coloquei aqui, tá? Que vocês podem usar, tá bom? As aulas síncronas serão gravadas também, então elas vão estar disponíveis ainda hoje no link para vocês, tá? Então, estou gravando essa aula, tá? Estou gravando, tá bom? Acho que ninguém se opõe, né? Se alguém se opor, por favor, mas eu gostaria que essas aulas fossem gravadas para poder disponibilizar para vocês até alguma dúvida, alguma coisa que vocês possam ter problema, depois já ter essas aulas disponíveis, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Bom, então vamos lá. Então, continuando, as equações diferenciais são equações envolvendo as derivadas de uma função que eu não conheço. Tá? Então, por isso que é uma equação, vou tentar resolver. E o que seria tentar resolver uma equação? O que seria resolver uma equação? Justamente procurar quem é essa função que satisfaz essa equação diferencial, tá bom? Então, aqui a gente tem 3 exemplos. No primeiro exemplo, a gente tem aqui uma equação diferencial envolvendo uma derivada dy dx mais 5y igual a e elevado a x. O que eu estou dizendo? Como que eu interpreto essa equação? Como eu interpreto essa igualdade? Interpreto da seguinte forma, que a derivada dessa função somada com 5 vezes essa própria função tem que ser a exponencial e elevada a x. Ok? Não sei quem é a função y, tá? Em princípio, a gente não sabe, a gente vai técnicas para resolver essa equação mais para frente, mas eu sei que é uma função na variável y, que depende da variável x, ok? Tá aqui, dy dx, eu estou derivando a função y com relação a x, e quando eu somar a derivada dessa função com 5y, o resultado dessa solução tem que ser, dessa equação, dessa conta, né? A derivada mais 5y tem que ser igual a e elevado a x. Tá? Então, tudo que a gente vai fazer ao longo do curso é como que eu encontro essa equação, essa função y, né? Quem é essa função y? De modo que quando eu some essa derivada com 5 vezes essa própria função, daí elevado a x, tá bom? Então, isso são técnicas que a gente vai ver ao longo do curso, ok? E aqui eu poderia escrever essa equação de uma maneira diferente, tá? Eu vou, às vezes aparece assim, derivada de y com relação a x, mas às vezes aparece y', tá? Y' mais 5y igual a e elevado a x. Essa é uma outra maneira em que pode aparecer essa equação diferencial escrita. Tá? Na primeira forma, aqui nessa que está circulada, então eu estou explicitando que a minha função, a variável independente dessa minha solução x, e na segunda forma está um pouco mais implícita. Eu tenho a derivada de uma função, ok? Obviamente, essa derivada vai ter que ser em relação a alguma variável independente, e nesse caso a gente pode usar a variável independente x, ok? Então, esse é um exemplo de equação diferencial. O segundo aqui também é um exemplo de equação diferencial, só que agora é um exemplo um pouco mais complexo, envolvendo a segunda derivada da função y. Então, a primeira parcela aqui é a segunda derivada da função y com relação a x, a segunda parcela é a primeira derivada com relação a x e a última parcela 6y. Então, escrevendo essa equação diferencial em termos de linhas, ficaria da seguinte forma. Y duas linhas, menos y' mais 6y igual a zero. Okay? Essa ficaria a escrita dessa segunda equação em termos de y'. Okay? E, de novo, a interpretação aqui é uma função que eu não conheço, mas eu sei que quando eu somar a segunda derivada, aliás, subtrair a segunda derivada da primeira derivada e somar com 6, o resultado dessa equação, o resultado dessa conta tem que ser zero. Tá bom? Essa é a interpretação que a gente faz. Aqui a gente também tem uma equação diferencial, só que ela é um pouquinho diferente, essa equação diferencial. Observe que eu tenho aqui
duas funções envolvidas. Eu tenho a função x, que eu estou derivando com relação a t. Tenho a função y, que eu estou derivando também com relação a t. E a soma dessas derivadas tem que ser igual à soma de 2x mais y, ou seja, a soma da função x mais a função y. Então, aqui, só para ficar claro, aqui eu tenho duas funções desconhecidas, a função x de t, né? A função x de t e a função y de t. Essas são as funções que são desconhecidas aqui nessa equação, mas também é uma equação diferencial. Eu tenho uma equação que envolve as derivadas de duas funções que eu não conheço. Não conheço a função x e não conheço a função y, tá? Mas eu sei que a soma das derivadas tem que ser igual a duas vezes a derivada somado a duas vezes a função x somado com a função y. Alguma dúvida no que significa o termo equações diferenciais? Tá? Resumindo, equação diferencial é uma equação, ou seja, tem uma igualdade envolvendo as derivadas de uma função que eu não conheço. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, não tem problema nenhum. Oi. No terceiro exemplo, o x e o y são funções, tá? Eles são funções, o x depende da variável t e o y também depende da variável t. São funções da variável independente t. Nos dois primeiros exemplos, eu tenho uma função y que depende só de x. Ok? Então, no primeiro exemplo é a função y dependendo de x, nos dois primeiros exemplos. No terceiro exemplo, eu tenho duas funções x e y que eu desconheço, e essas funções dependem da variável t. Tá bom? Então, com isso, a gente entendeu a noção de equação diferencial. Então, a equação diferencial vai ser sempre uma igualdade envolvendo as derivadas de uma função que eu não conheço. Ok? Bom, mas ainda falta a gente entender o que significa o termo ordinária. Okay? O termo ordinária vem do fato de que as funções que estão envolvidas na minha equação depende só de uma variável independente. Então, por exemplo, na primeira equação, eu tenho que dy, a minha função y depende apenas da variável x. Ok? As duas primeiras equações, eu tenho que a função y, que é a função incógnita, que eu desconheço, não sei quem é, elas dependem apenas da variável independente x. No terceiro exemplo também, eu tenho duas funções que eu não conheço, tá? Eu não conheço a função x, não sei quem é a função y, mas as duas funções dependem apenas de uma variável, dependem apenas da variável t, tá? Então, toda vez que eu tiver um cenário desse, toda vez que eu tiver uma equação desse jeito, envolvendo uma função ou mais funções, mas que dependem de uma única variável, então, nesse caso, a gente diz que a gente tem uma equação diferencial ordinária. Tá? Ordinária significa, então, que as minhas equações diferenciais vão ser funções que dependem apenas de uma única variável, ou a variável x ou t, mas vai depender de uma única variável, ok? Já a gente tem também as equações diferenciais parciais, tá? Lembrando que as equações diferenciais parciais não são tópicos de análise, não são tópicos de estudo aqui. Talvez a gente vai dar uma olhadinha lá no final do curso, se der tempo, tá ok? De como resolver equações diferenciais parciais, tal, mas não é o tópico principal. O tópico principal aqui são as equações diferenciais ordinárias, tá? Então, o que seriam as equações diferenciais parciais? Bom, equações diferenciais parciais, como o próprio nome diz, vai ser uma equação diferencial envolvendo as derivadas parciais de uma função, tá certo? Então, nesse caso de equações diferenciais parciais, eu vou ter a minha incógnita, vai ser uma função que depende de mais variáveis, tá ok? Então, por exemplo, nesse caso, no primeiro caso aqui, eu tenho uma função u, que eu estou derivando essa função u com relação à variável x e com relação à variável y. Então, eu tenho uma função u que depende de x e depende de y. Ok? U dependendo de x e dependendo de y.
Aqui nesse caso a interpretação é a mesma, eu estou derivando a função u duas vezes com relação a x, derivando ela duas vezes com relação a y e somando. E é uma função que eu não conheço, mas eu sei qual que é o que essa função tem que ter. Essa função tem que ser de uma forma que a hora que eu somar as derivadas da segunda com relação a x, derivada segunda com relação a y, o resultado tem que dar zero. Ok? Na segunda equação, a gente tem um cenário parecido. Tá? Eu tenho uma equação envolvendo as derivadas parciais de uma função que eu não conheço, só que agora as derivadas parciais aqui estão em relação a x, tá certo? Essa primeira parte aqui, do lado esquerdo, a derivada de u com relação a x, a derivada segunda de u com relação a x, e a derivada segunda de u com relação a t. E também envolvendo a derivada, então aqui eu tenho, né? Deixa eu só destacar aqui a derivada segunda de u com relação a x, aqui nessa outra parcela a derivada segunda de u com relação a t, e aqui eu tenho a derivada de u com relação a t, a derivada simples de u com relação a t. Então aqui eu tenho uma função que eu não sei quem é, mas eu sei que tem que satisfazer assim, quando eu calcular as derivadas dessa função, eu vou ter que procurar uma solução, procurar uma função que satisfaça esse critério aí. E, então, aqui a minha função depende de t e depende de x. Tá? Eu tenho uma função que depende de duas variáveis. Depende da variável t e depende da variável x. E, por último, eu tenho aqui também um exemplo de equação diferencial parcial. Ok? Eu tenho a derivada de u com relação a y e a derivada de v com relação a y. Tá? Então, aqui você poderia interpretar de u com relação a x, com relação a y, a derivada de v com relação a x. Então, aqui você poderia interpretar, não, mas então isso aí eu posso ver como uma equação de uma variável. Até poderia ser interpretado assim, mas eu observo que eu estou usando a notação de equação diferencial parcial, tá certo? Equação diferencial parcial aqui. Então, o que eu estou querendo explicitar nesse caso é que essas funções u e a função v, ela depende de mais variáveis, tá certo? Porque eu estou usando a notação de derivadas parciais. Então, é uma equação envolvendo derivadas parciais, portanto, é uma equação diferencial parcial. Mas, de novo, aqui também, eu tenho duas funções que eu não conheço. Eu não conheço a função u, né? E eu sei que essa função ela depende pelo menos da variável y, tá? Mas ela deve depender de mais variáveis, porque eu estou usando o símbolo de notação de equação diferencial parcial. E também tem a variável v, que depende da variável x, mas deve depender de mais variáveis, porque eu estou usando, de novo, a notação de equação diferencial parcial. Então, essas são os dois tipos de equação, uma classificação que a gente faz. As equações podem ser classificadas como equações diferenciais parciais, okay? E elas podem ser classificadas como equações diferenciais ordinárias. Então, esse é um dos primeiros tipos de classificação que a gente faz para as equações diferenciais. Tá claro? Pois bem, acho que vamos seguir. Se vocês tiverem dúvida, a gente volta, não tem problema nenhum, ok? Mas existe uma outra classificação das equações diferenciais que é a classificação por ordem. Tá? A gente pode classificar as equações diferenciais também por ordem. É uma classificação muito útil. Por quê? Porque dependendo da ordem, a gente tem um método para resolver. Então, a gente vai tendo métodos para resolver equações diferenciais de acordo com a ordem. E isso é importante, então, a gente saber classificar com relação à ordem. O que é a ordem da equação diferencial? Ou como que a gente classifica uma equação diferencial por ordem? Bom, você vai fazer o seguinte, você vai olhar para a sua equação e identificar qual é a derivada de maior ordem que aparece. Tá? Identificando a derivada de maior ordem, a ordem da equação diferencial, então, vai ser a ordem dessa derivada de maior ordem. Então, vamos olhar para essa primeira equação que está aqui. Ok? Lembrando que essa primeira equação a gente pode escrever ela do tipo y' mais 5y igual a e elevado a x, correto? A gente pode escrever ele nesse formato aqui. Muito bem, então quando eu olho para essa equação, qual que é a derivada de maior ordem que aparece aí? A derivada de maior ordem que aparece aqui é a derivada de primeira ordem, correto? Eu estou derivando essa função apenas uma vez, que eu não conheço, é uma função desconhecida, mas eu estou derivando essa função apenas uma vez. E, portanto, essa equação é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem.
Porque a derivada maior que aparece ali é a derivada de ordem 1, a derivada de primeira ordem, ok? Então, vamos olhar para essa segunda equação que está aqui. Observe que essa segunda equação que está aqui, eu poderia escrever ela como sendo y duas linhas, menos y' mais 6y igual a zero. Ok? Igual a zero. Então, eu tenho essa segunda equação aqui. Alguém poderia me dizer qual que é a ordem dessa equação diferencial parcial? Qual que é dessa equação diferencial ordinária? Exatamente. É uma equação diferencial de segunda ordem. Por quê? Porque aparece a segunda derivada, e é a maior ordem que aparece, é a segunda derivada da função y. Então, eu tenho aqui uma equação diferencial de segunda ordem. Okay? E essa terceira equação aqui? A gente já viu que é uma equação diferencial ordinária. Tá? Essa equação aqui é de primeira ou de segunda ordem, ou de que ordem é essa equação? De primeira ordem. Por que motivo seria de primeira ordem? Exatamente. Não tem y duas linhas, não tem x duas linhas. Aqui eu tenho só x', certo? E y', né? X' mais y' tem que ser igual a 2x mais y. Então, eu tenho a primeira derivada da função x aparecendo nessa equação e a primeira derivada da função y aparecendo nessa equação. Então, ela também é uma equação de primeira ordem. Ok? Então, é a equação. Aqui, mais para frente, a gente vai ver, isso aqui ela não é bem um sistema, mas em geral a gente tem sistemas de equações também. O que é esse sistema de equações? É quando você tem equações de segunda ordem que estão relacionadas, de primeira ordem, ou de qualquer que seja a ordem, que estão relacionadas. Você tem duas funções ou mais funções e essas funções estão ligadas. Então, por exemplo, aqui a gente teria um caso de uma equação diferencial envolvendo duas funções, mas ela é de primeira ordem, porque a maior derivada que aparece aí é de segunda ordem. Agora, observe o seguinte, se eu tivesse uma equação do tipo assim, ó, x' mais, deixa eu escrever aqui, maior, x' mais y duas linhas igual a 2x, por exemplo, ok? 2x, por exemplo. Então, aqui eu teria uma equação de segunda ordem, tá bom? Por quê? Porque aparece nessa equação a derivada segunda da função y. Então, isso aqui é uma EDO de segunda ordem, tá claro? Porque aparece, embora não apareça a derivada da segunda da função x, mas aparece a derivada segunda da função y. Então, eu teria aí uma EDO de segunda ordem também, tá claro? Muito bem. A mesma classificação a gente pode fazer para as equações diferenciais parciais. Então, essa primeira equação diferencial parcial aqui é uma equação diferencial parcial, né, uma EDP, de segunda ordem. Por que uma EDP de segunda ordem? Porque aparece a segunda derivada da função y, da função u com relação a x, e a segunda derivada da função u com relação a y. Bastaria aparecer uma segunda derivada para ser uma de segunda ordem, ok? Assim como essa segunda equação aqui também, ela é uma equação de segunda ordem. E essa terceira equação é uma equação diferencial parcial de primeira ordem. É uma EDP de primeira ordem. Okay? Mas, de novo, as equações diferenciais parciais aqui não são o nosso foco, é muito maior, não são o nosso foco aqui, a gente vai sempre olhar para as equações diferenciais ordinárias. Às vezes aparece uma maneira útil da gente escrever as equações, que é você isolar todos os termos, a variável independente, que aqui nesse caso é x, a variável independente, a função y, a derivada da função y e assim por diante. Então, quando você passa tudo para um lado só, você iguala a zero. Essa é uma outra maneira de a gente escrever essas equações diferenciais. Então, por exemplo, essa segunda equação aqui
diferencial ordinária, ela já está nesse formato, tá certo? Ela já está nesse formato. Eu passei tudo para um lado de cá, então quem que seria a função f nesse caso? A função f grande de x, e deixa eu só apagar isso aqui para facilitar. Eu vou escrever ali em cima. O que seria essa função aqui nesse caso? Vai ter que ser aqui mesmo. Deixa eu só apagar em cima daqui. O que seria essa função nesse caso? A minha função é f grande de x, y' e y duas linhas seria quem? Bom, tudo que eu passei para o lado de cá. Então, seria y duas linhas menos, seria igual aqui minha função, y duas linhas menos y' mais 6, y. Tá? Essa é a função f grande que aparece aqui. Okay? É só uma maneira sintética, às vezes, de escrever uma equação diferencial. Tá? Então, aqui, essa equação diferencial, ela não está explícita, né? Essa segunda equação diferencial. Observe bem que a diferença dela para a primeira é que, nela, além de ser a ordem diferente, não está explícita também a variável y, né? Ó, quando eu olho aqui, só aparece y duas linhas, aparece y' e aparece y. Não aparece x em lugar nenhum. Tá? Nessa outra aqui aparece y', na primeira equação aparece y' mais 5y igual a e elevado a x. Aqui aparece de maneira explícita a minha variável independente, que é a variável y, mas na outra, que é a variável x, mas na outra não aparece. Okay? Tá claro? Vamos para frente, então. Bom, existe uma outra classificação que é bastante interessante. Por quê? Porque essa classificação, ela também nos permite olhar para os métodos de resolução. Tá? E a gente classifica essa outra maneira de classificar as equações por ser linear, uma equação diferencial linear, uma EDO linear e uma EDO não linear. Tá? Como que é uma EDO linear? Uma EDO linear, uma equação diferencial linear, ela tem que apresentar esse formato aqui. Tá? Você tem que ser capaz de escrever a sua equação diferencial nesse formato. Tá? Eu vou só reescrevê-la aqui no formato de linhas. Então, aqui eu tenho ANX, YN, ou seja, toda vez que eu colocar esse símbolo entre parênteses, o N entre parênteses ali no expoente, significa que eu estou calculando a derivada enésima da minha função y. Tá? Calculei a derivada da função y n vezes. Mais a n menos 1 x y, a derivada de n menos uma vez, a derivada da função y, e você vai prosseguindo assim, mais mais uma função A1 de x, que depende só de x, a primeira derivada da função y, mais um A0 que depende de x, a segunda a própria função y, e aqui igual a alguma função g de x. Okay? Então, quem que eu não conheço aqui? Quem é minha incógnita na equação é sempre a função que tem as derivadas. Então, a minha incógnita aqui nessa equação é a função y. O que significa a incógnita ser a função y? Essa é a incógnita, certo? Significa que esses termos que estão multiplicando aqui, AN de x, AN menos 1 de x, A1 de x, A0 de x, são conhecidos, e a própria g são conhecidos, tá? E esses termos são chamados, em geral, de coeficientes, os A's, né? O AN, AN menos 1, e assim por diante. São os coeficientes, tá? Esses A's, AI, tá? Vou colocar aqui, AI de x, são os coeficientes, da EDO. Tá? EDO. São os coeficientes da EDO. Então, A1, A2, AN, AN-1, todos são coeficientes da minha
a gente chama, né, dá esse nome de coeficiente da EDO. Então, qual que é a principal característica de uma equação linear? Os coeficientes dessa EDO só dependem da variável x, só dependem da variável independente, não dependem da variável dependente, elas só dependem do x, tá? Então, a minha incógnita nessa equação é a y, e os coeficientes que multiplicam essas incógnitas, a função e as suas derivadas, dependem apenas de x, ok? Então, quando você conseguir escrever nesse formato, então você tem uma equação diferencial que a gente chama de equação diferencial linear. Se você não conseguir escrever nesse formato, então não é uma equação diferencial linear e a gente chama essas equações de equações diferenciais não lineares. Então, estando nesse formato, é uma equação diferencial linear. E aqui a gente tem dois casos especiais dessa igualdade, que aqui. Observe que isso aqui é uma EDO, ok? Essa primeira equação aqui é uma EDO linear de primeira ordem. Tá? Então, o formato de uma equação linear de primeira ordem tem que ser desse jeito. Eu vou ter que ter um coeficiente A1 que multiplica a primeira derivada, mais um coeficiente A0 que multiplica a sua função igual a g de x. E isso aqui é uma EDO, essa outra parte aqui, né? Essa outra parte aqui é uma EDO linear de segunda ordem. Tá claro? Tá claro? Então, para ser linear, para a gente usar a equação diferencial linear, você tem que conseguir colocar ela nesse formato que está aí. Se você não conseguir colocar ela nesse formato que está aí, então ela não é uma equação diferencial linear, e aí a gente chama de equação diferencial não linear. Tá ok? Então, esses são os formatos que precisam ter para ser uma equação diferencial linear. Aliás, esse é o formato que precisa ter. Okay? Esse que está destacado aqui. E aqui são casos particulares, essas duas equações que estão embaixo são equações diferenciais lineares de primeira e segunda ordem, respectivamente, são casos particulares. Muito bem, então vamos tentar olhar aqui alguns exemplos de equações diferenciais, ok? Essa equação diferencial que está aqui essa segunda, vamos olhar para a segunda equação primeiro. Ok? Essa segunda equação que está aqui, ela é uma equação diferencial linear ou não? Então, para saber isso, a gente tem que ver quem são os coeficientes dessa equação aqui. Então, como ela tem a segunda derivada, de segunda ordem, então vai precisar de um coeficiente A2 de x, correto? Quem que é esse coeficiente aqui? A2 de x para essa equação? Alguém me responde? Qual é o número que está multiplicando aqui a segunda derivada de y nessa equação? Exato, perfeito. Número 1. Então, essa equação ela tem o coeficiente A2 de x igual a 1. E quem que é o segundo coeficiente, o A1 de x dessa equação? O A1 de x dessa equação, acho que já ficou claro para todo mundo, é menos 2, correto? O termo que aparece multiplicar é mais ou menos como olhar a equação do segundo grau. Você vai olhar os coeficientes. Aqui só que aqui a gente vai olhar os coeficientes da equação diferencial, dos termos que multiplicam a equação diferencial. E aqui eu tenho ainda o A0 de x, o coeficiente A0 de x, nesse caso, também vai ser 1. E aí, meu lado direito, que é a função g de x, que a gente usou ali no slide passado, aqui nesse caso é 0. Ok? Aqui nesse caso é 0. Então, aqui é uma equação diferencial linear, porque os coeficientes não dependem de y. Os termos que estão multiplicando a segunda derivada e os termos que estão multiplicando a primeira derivada e o termo que multiplica a própria função, eles não dependem de y. Eles são constantes nesse caso. Mais do que não depender de y, eles não dependem também nem de x. Tá? Se eles dependessem de x, não teria problema, seria classificado como uma equação linear. Mas aqui nesse caso, além de não depender de x, de y, eles não dependem nem de x. Então, esse aqui é um caso de uma equação diferencial linear que a gente chama de equação linear de coeficientes constantes. Tá? Porque os coeficientes aqui não dependem de x. Ok? Mas, para ser linear, eles poderiam ser, se aqui tivesse um x,
Tá? Se o A2 fosse x, por exemplo, então seria, sei lá, a equação teria um x aqui, então seria x, y duas linhas, menos 2y' mais y igual a zero, também seria uma equação diferencial, mas só que agora ela não seria mais uma equação diferencial linear de coeficiente constante, ela seria uma equação diferencial linear de quociente variável. Tá? Então vamos voltar aqui ao original. Tá? Pronto. Então aí nós temos uma equação diferencial linear e nesse caso, em particular, uma equação diferencial linear com coeficientes constantes. Vamos olhar para a terceira equação que está aqui. A terceira equação que está aqui. E aí depois a gente volta para a primeira. A terceira equação que está aqui. Bom, quem que é o coeficiente dessa terceira equação que está aqui? Eu vou mais para frente aqui, que eu tenho ela explícita aqui. Está aqui. Isso aqui a gente já analisou, tá certo? É uma EDO linear de segunda ordem. O G2 de x é igual a 1. O G1 de x é igual a menos 2. E o G0 de x é igual a... desculpa, G não. Deixa eu falar isso tudo. A gente está usando a notação A, né? A2 de x é igual a 2 de x é igual a 1. A1 de x é igual a menos 2 e o A0 de x é igual a 1. E aqui a função g de x, a gente, nesse caso, é 0. Ok? Vamos olhar para a terceira equação, que é essa que está aqui embaixo. Bom, quem que é o coeficiente que multiplica a terceira derivada? Né? Aqui está a terceira derivada, correto? Y, 3 linhas. Quem que é o coeficiente que multiplica a terceira derivada nesse caso? Vai ser o A3 de x, tá? E esse A3 de x, nesse caso aqui, é quem? Nesse caso é o x ao cubo. Ok? É o x ao cubo. Quem que é o coeficiente que multiplica a segunda derivada aqui nesse caso? Bom, a segunda derivada nem aparece nessa equação, correto? Então, se ele não aparece nessa equação, segundo o termo, o A2 de x é 0. Okay? É 0. Bom, aqui nessa equação nós temos a primeira derivada, dy com relação a x. Então, quem que é o A1 de x nesse caso? O A1 de x nesse caso vai ser o próprio x. Ok? E aqui nós temos que o A0 de x é 5, menos 5, aliás, menos 5. E a função g de x. A função g de x é e elevado a x. Ok? E elevado a x. Então, essa é como o A3 depende só da variável independente, o A2 também é constante, depende só da variável independente, o A1 depende só da variável independente e assim por diante. Então, isso aqui também é uma EDO linear. Só que essa aqui é de terceira ordem, correto? Porque nós temos uma terceira derivada aparecendo ali. Ficou claro? Eu gostaria de um feedback só para ter certeza que vocês estão me ouvindo também. Alguém não entendeu? Aham. E exatamente, porque nesse caso a gente só tem o 5, não tem 5. Se tivesse 5x, você colocaria 5x. Então, o que é coeficiente? Eu vou olhar para a função e pegar tudo que não for, que não tiver y, então vai ser coeficiente, ok? Então, não tem y aqui. O que não tem y? Menos 5. Então, menos 5 é coeficiente. Olho para a primeira derivada. O que está multiplicando a primeira derivada? Que nesse caso está multiplicando o x. Só o x que está multiplicando a primeira derivada. Então, ele é o coeficiente. Quem está multiplicando a segunda derivada não tem. Quem está multiplicando a terceira... Então, 0 é o coeficiente. Quem está multiplicando a terceira derivada? Bom, a terceira derivada é o x ao cubo. Então, esse vai ser o coeficiente dessa função. Então, isso aqui eu tenho uma EDO linear de terceira ordem, porque aparece a terceira derivada.
A diferença da primeira, dessa aqui, de cima aqui, dessa, né, para essa, é que aqui os coeficientes, esses A's, aqui o A0, A3, A2, A1, ele depende de X. O A3 depende de X, o A1 depende de X, os outros não, mas aqui o A3 e o A1 dependem de X. E aqui não dependem. Então, nesse caso, as duas são lineares, okay? As duas são lineares, está aqui. Mas essa de cima, aqui, essa que está em cima, a gente diz que é linear com coeficiente constante, porque os coeficientes não dependem de x. Já a segunda equação, que está aqui embaixo, não. Ela é uma equação diferencial linear com coeficientes variáveis, porque os coeficientes dela dependem de x. Tá? E ela é linear porque não depende de y. Os coeficientes não dependem de y. Ok? Eu gostaria de voltar para essa equação aqui. Ok? Para essa equação aqui. Embora o livro tenha colocado essa equação como diferencial linear, houve um erro, eu acredito que isso é um erro de digitação, porque já vou explicar para vocês o porquê. Tá? Essa equação que está aqui não é linear e a gente vai ver o porquê. Bom, para ser linear, primeiro a gente tem que tentar colocar nessa forma aqui. Tá? Primeiro tem que tentar colocar nessa forma aqui. E aqui fica muito claro que essa equação ela é um pouquinho diferente das equações que a gente viu anteriormente. Aqui não está aparecendo dy dx. Aparece dy e dx, mas separados. Tá? Não aparece dy e dx, ou seja, aparecem as diferenciais, mas não aparece a derivada. Né? Aparecem as diferenciais, dx e dy. Sei porque aqui não está respondendo dx e dy, mas não aparecem as derivadas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer aparecer essas derivadas. Então, eu para tentar escrever nesse formato que está aqui, ou algum outro formato parecido. Então, eu vou fazer o seguinte, observe que eu posso dividir aqui ambos os lados dessa equação por dx. Tá? É claro que isso aqui é só uma maneira de fazer, tá? Matematicamente não é muito certo, mas eu posso dividir isso aqui por dx. Poderia dividir por dy também, mas vamos dividir por dx. Então, eu vou dividir todos os lados dessa equação por dx. Então, dx, aqui eu vou dividir por dx, e aqui eu vou dividir por dx, tá? Vou dividir todas as parcelas da equação por dx em ambos os lados da equação. Quando eu faço isso, aqui, deixa eu ver isso aqui. Quando eu faço isso, aqui vai aparecer quem? Vai aparecer y menos x, dx com dx, então isso some, tá vendo? Vamos para classe 1, mais 4xy dy dx igual a zero. Okay? Ficou assim a minha equação. Então, agora está mais ou menos parecido com o que a gente já viu antes, porque aqui eu tenho a minha derivada aparecendo, tá certo? A derivada da função y aparecendo. Ok? Derivada y. Então, vou só reorganizar essa equação, passar o que é termo independente para o outro lado, e aí eu posso reescrever essa equação no seguinte formato. 4xy dy dx mais y é igual, o menos x está desse lado, eu vou passar ele para o outro lado do sinal de igual, vai ficar igual a x. Okay? Igual a x. Então, agora eu tenho uma equação diferencial naquele maneira, ou se você preferir ainda, a gente pode escrever ela no termo dessa formato, né? 4xy mais y igual a x. Posso escrever ela assim também. Ok? Então, vamos olhar para os coeficientes. Então, quem que é o coeficiente A1 aqui? O coeficiente A1 é o coeficiente que multiplica a primeira derivada. Então, o A1 de x vai ser, nesse caso, 4xy. Okay? 4xy. Muito bem. Quem que é o coeficiente A0 aqui, que é o que multiplica ou que não tem derivada nenhuma? A0 de x aqui, nesse caso, esse coeficiente vai ser 1. Tá? E quem que é a função g de x? E a função g de x, nesse caso, é o próprio x. Okay? Então, observe que esse coeficiente A1, ele depende da variável
da variável x e da variável y, tá certo? Ele é 4xy. Ele depende da própria função que eu estou querendo descobrir. Então, nesse caso, essa IDO, ela é de primeira ordem, porque a derivada maior que aparece ali é a primeira derivada, mas ela é não linear. Tá? Ela é não linear. Então, eu fui investigar no livro lá por que ele tinha classificado essa IDO de linear. Na verdade, a IDO que ele classificou como linear é uma IDO que ele tinha feito antes, é uma IDO sem esse y, tá? Não tem esse y. Então, se não tiver esse y aqui no 4, deixa eu só colocar de vermelho. Se não tiver esse y aqui, então ela seria, de fato, uma IDO linear. Mas como ela tem esse y, correto? Ela tem esse y, então ela é uma IDO não linear. Por quê? Porque o coeficiente, primeiro coeficiente aqui, aparece 4xy, ou seja, aparece explicitamente ali nesse coeficiente a derivada y. E, portanto, essa EDO é não linear, porque não se encaixa naquele formato que a gente disse, tinha definido anteriormente. Alguma dúvida aqui? Nessa em particular? Qual? Então tá. Seria essa mesma equação, correto? Eu vou colocar ela aqui, ó. Seria exatamente a mesma equação que está aqui, só que sem esse y. Então, vou escrever ela aqui, ó, desse ladinho aqui. Ó. Vamos olhar essa equação. 4x dy dx mais y igual a x. Tá? Imagina que a equação fosse essa sem esse y, tá? Tá claro? Tá. Então, se a equação fosse essa, então essa equação ela é linear. Por que ela é linear? Vamos olhar para os coeficientes. Quem que é o coeficiente A1 nesse caso? A1 de x aqui nesse caso é 4x. Quem que é o coeficiente A0 aqui nesse caso? A0 é o mesmo do antes, 1. E quem que é a g de x aqui nesse caso? Aliás, desculpa, aqui é x. Aqui é x, não é. Então, aqui é x, correto? Então, nesse caso, olha a diferença dessa. Nessa aqui, o A1 depende só de 4x. Não tem y nessa expressão. Tá? Então, o coeficiente, ele não tem y. Então, se ele não tem y, ou seja, ele não tem a variável Quem que é a minha incógnita aqui? Para ficar claro é o seguinte, quem que é a minha incógnita? A minha incógnita, ou seja, a função que eu não conheço, a minha equação diferencial é y com relação a x. Então, eu estou derivando y com relação a x. Então, a minha incógnita é essa aqui. Eu não sei quem é essa função. Ok? Então, e aí eu vou olhar para o coeficiente. Nesses coeficientes aqui, a minha função que eu não conheço aparece? Não. Aqui ela não aparece. Aparece só 4x. A função y não aparece. Então, essa equação é uma equação diferencial linear. Essa aqui. Essa aqui é uma EDO linear. E essa? Bom, essa não é linear. Essa que a gente fez anteriormente. Por quê? Porque ela aparece, a própria função que eu estou querendo descobrir aparece no coeficiente. Então, ela é um coeficiente que depende da própria função. Então, nesse caso, a gente diz que ela é não linear. Tá claro? Tá claro? Então, essa é a diferença. Então, a função, para ser linear, eu vou olhar para os coeficientes e vou ver. A função que eu estou querendo... a função que envolve as derivadas aqui, ela aparece no coeficiente? Se ela aparecer no coeficiente, então ela é não linear. Se a função não aparece no coeficiente, então ela é linear. Ok? Então, vai ficar claro com os exercícios que vocês vão fazer mais para frente, e aí vai sumindo essas dúvidas. Eu só quis fazer esse exemplo de maneira muito explícita, porque o livro classifica esse exemplo como linear, mas ele é não linear. Tá bom, não tem problema, pode sair quem mandou a mensagem. Okay. Muito bem, então vamos para frente. Vamos falar um pouquinho agora para finalizar a aula. A gente tem mais alguns minutos de aula. Vamos falar um pouquinho sobre a solução das equações diferenciais. Vamos usar esse restante da aula para falar de solução. Então, o que seria a solução de uma equação diferencial? Bom, solução é você encontrar uma função, né? Uma função
que eu estou chamando de φ, é uma função que, quando você fizer o que a equação pede para fazer, que é calcular as derivadas, fazer as somas que tem que fazer, o resultado do lado esquerdo tem que ser igual ao resultado do lado direito. Ou seja, tem que dar, a identidade tem que bater, a equação tem que dar, tem que ser verdadeira para aquela função que você escolheu. Então, eu vou pegar uma função, eu quero testar essa função que eu vou pegar, ela é solução da minha equação, então eu vou fazer o que a equação pede. Vou derivar e fazer. Se a igualdade for verdadeira, então ela é. Se não for, não é solução. Então, é uma maneira mais fácil de fazer isso, que é olhando para exemplo. Vamos olhar para essa equação que está aqui. Essa equação que está aqui, eu vou fazer até em vermelho para ficar mais claro. Vamos olhar para essa equaçãozinha que está aqui. Equação no item A. dy dx igual a xy elevado a meio. Ok? Xy elevado... Então, o que está dizendo? A derivada tem que ser igual a x vezes y elevado a meio. Vamos pegar essa função y, que é 1 sobre... Então, a equação é aquilo que está antes do ponto e vírgula, e essa função y é igual a 1 sobre 16x à quarta. Vamos verificar se essa função y que eu peguei aí, 1 sobre 16x à quarta, é solução da minha equação diferencial. Então, o que a equação diferencial pede? Do lado esquerdo, você tem que derivar, e do lado direito, você tem que fazer x igual a y elevado a meio. Então, quando você deriva aquela equação, quando você deriva aquela função, aliás, derivada da função 1 sobre 16 x à quarta, se vocês se lembram bem de cálculo 1, é uma função polinomial. Então, eu diminuo o expoente em 1 e ele passa a ser multiplicativo, esse expoente. Então, vai ficar 1 sobre 16, 4x ao cubo. E aí, se você faz a simplificação aqui do 4 com 16, vai ficar 1/4 de x ao cubo. Então, isso é o que eu tenho do lado esquerdo da minha equação diferencial do item A. Ok? Lado esquerdo da equação diferencial do item A. Vamos olhar para o lado direito. O que o lado direito pede para fazer? O lado direito dessa equação pede para fazer. Eu tenho que multiplicar x por y elevado a meio. Tá? Então, quem que é a minha função y? Y é 1 sobre 16x à quarta. Então, eu vou pegar essa função y, tirar a raiz quadrada dela, porque elevado a meio é tirar a raiz quadrada. Então, eu fiz aqui, ó, x vezes y elevado a meio, está aqui, tá? Dentro desse parênteses, a função y elevado a meio. E tirar a raiz quadrada do produto é igual a você tirar a raiz quadrada de cada um dos termos que multiplicam, que aparecem no produto. Então, a raiz quadrada de 1 sobre 16 vai ser raiz quadrada, vai ser 1/4. A raiz quadrada de x à quarta vai ser x ao quadrado. Tá? Isso aqui vem daqui. Okay? Então, e agora eu tenho que multiplicar isso por x, então eu tenho 1/4 de x à quarta. 1/4 de x ao cubo. 1/4 de x ao cubo. Então, como o lado direito é igual ao que deu do lado esquerdo, então a gente diz que essa y aqui, y de x, que é 1 sobre 16x à quarta, é solução. É a solução da EDO em A. Da EDO que aparece lá no item A. Tá claro? Então, o que eu fiz? Peguei a solução que eu estou querendo saber se é EDO. Essa aqui, y, 1 sobre 16, igual a 1 sobre 16x à quarta. O que a equação no item A pede? A equação pede o seguinte: você vai ter que derivar do lado esquerdo e igualar com o x elevado a meio do lado direito. Então, fiz essa conta, fiz esses dois lados separadamente e verifiquei. Bom, as duas coisas deram iguais, então essa minha função que eu estou testando é a solução daquela EDO. Tá claro? Alguma dúvida nesse exemplo? Não, né? Não, acho que não. A segunda equação, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou procurar pela segunda derivada, menos 2 vezes a primeira derivada, mais y igual a zero. Ok? Mais y igual a zero. E aí, eu vou fazer essa conta do lado direito e verificar se vai dar igual ao lado esquerdo, que é zero nesse caso. Então, só que quem que é a função que eu quero testar? Eu quero testar essa função aqui, y igual a x e elevado a x.
Então, observe que aqui eu vou ter que usar a regra do produto para derivar essa função, porque aparece x e elevado a x, aparece o produto de duas funções, ok? Então, está feito aqui, ó, a primeira derivada, ok? A primeira derivada está aqui, aparecendo aqui, x e elevado a x mais e elevado a x, onde eu usei a regra do produto. O que a regra do produto diz? A regra lá do cálculo 1. Vocês viram lá em cálculo 1, cálculo 2, vocês viram em todos os cálculos isso. É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do mais o segundo vezes a derivada do primeiro, ou vice-versa, a derivada do primeiro vezes a derivada do segundo, enfim. É essa a regra do produto, vocês olham lá. Então, com isso eu acho a primeira derivada que está aqui. Ok? A segunda derivada também eu faço em cima dessa. Então, pego o resultado da primeira derivada e encontro a segunda derivada. Tá aqui. X elevado a x mais 2 elevado a x. Também usei a regra do produto, tá? Fica aí para vocês testarem essa regra do produto. Ok. Bom, então, encontrei a primeira derivada, encontrei a segunda derivada, eu vou substituir lá na equação. O que a equação faz? A equação fala que você tem que pegar a segunda derivada, tá aqui, a segunda derivada. Tem que subtrair duas vezes a primeira derivada, está aqui, ok? A segunda derivada, a primeira derivada, e somar com a própria função. Somar com a própria função, tá aqui. Somei com a própria função. Então, quando você organizar todos esses termos aqui, observe que vai aparecer menos 2 e elevado a x aqui, ó. Na hora que você multiplicar. Menos 2x e elevado a x. Menos 2x elevado a x. E aqui aparece um x elevado a x e lá na ponta aparece outro x elevado a x. Então, na hora que você subtrair, vai sumir. E a mesma coisa por 2e elevado a x. Aparece 2e elevado a x aqui com o sinal negativo, na hora que você fizer distributivo aqui. E, então, vai ficar menos 2e elevado a x. Aqui aparece 2 elevado a x positivo, então zero. Então, esse lado esquerdo dá zero, que é igual ao lado direito, que também deu zero. Ok? O lado direito também deu zero. Então, como esses dois lados coincidiram, eu tenho que a minha essa função y elevado a x é solução dessa EDO do item B. Okay? É solução do item B. Oi. As derivadas você entendeu? Ali da regra do produto, que vai aparecer essas derivadas. Então, eu vou tentar fazer aqui para você. Deixa eu ver onde que eu posso usar para você. Vou criar uma nova folha aqui para fazer. Criar uma nova folha aqui para fazer essa forma. Eu acho que era y duas linhas, menos 2y' mais y igual a zero, era isso? E a função que eu quero testar, se é a solução, né? Eu não sei, em princípio eu não sei se é a solução, é y de x é igual a x e elevado a x, ok? A minha pergunta aqui essa expressão aqui é solução? Eu não sei ainda, tá certo? Essa expressão é solução. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular as derivadas e substituir lá. Então, a primeira derivada aqui vai ficar vou fazer rapidinho aqui, tá? Mas depois você cheque, vai ficar e elevado a x mais x e elevado a x. E a segunda derivada disso aqui vai ficar e elevado a x mais e elevado a x. Que aí a hora que eu vou usar a regra do produto aqui, mais x elevado a x, ok? Usei a regra do produto para calcular a primeira derivada e usei a regra do produto para calcular a segunda derivada. Então, se você junta tudo isso aqui, vamos ter 2 elevado a x mais x elevado a x. Essa é a segunda derivada. Então, agora eu venho aqui da minha equação e substituo isso na segunda equação. Quem que é a segunda derivada? A segunda derivada é 2e elevado a x mais x elevado a x, ok? Deixa eu fazer mais embaixo aqui. Mais, menos duas vezes a primeira derivada.
que é o que a equação pede para fazer. Quem que é a primeira derivada? Isso aqui. Isso aqui. Então, é e elevado a x mais x e elevado a x. Ok? Deixa eu fazer uma divisão aqui. Mais y. Mas quem que é a função y? É x e elevado a x. Tá? Então, esse é o lado direito da minha equação. Está aqui. Lado direito da minha equação. Tá aqui. Okay? Então, agora eu vou trabalhar com esse lado direito e ver o que me resulta. Tá? Então, aqui eu não tenho que fazer nada. É 2e elevado a x mais x elevado a x. Desse lado aqui eu tenho uma distributiva para fazer, então vai ficar menos 2 vezes e elevado a x. X. E menos 2x, né? Se eu estou fazendo isso, menos 2x e elevado a x. Okay? Mais x e elevado a x. Tá? Quanto que dá isso? Vamos ver. Ó, 2e elevado a x que está aqui, vou fazer de preto aqui para ficar mais fácil. 2e elevado a x que está aqui, ele cancela com esse 2e elevado a x que está aqui, porque os dois aparecem com sinais trocados. Ok? E aqui eu tenho menos 2x elevado a x. Aqui eu tenho 1x elevado a x e aqui eu tenho outro x elevado a x. Então eu tenho os menos 2x, o 2x elevado a x, que a hora que eu juntar tudo isso, esse com esse com esse, o resultado disso aqui dá zero. Okay? Então, o lado direito da minha equação deu zero, correto? Se o lado direito da minha equação deu zero, vou comparar com o lado esquerdo. O lado esquerdo também deu zero. Já estava zero lá, não precisei fazer nada, que já é zero. Então, ótimo. Essa expressão aqui é a solução. Tá claro? Então tá ótimo. Muito bem. Então, é assim que você testa se uma função é solução. Então, por exemplo, eu poderia querer testar, será que a função é y de x igual a x ao quadrado é solução? Estou fazendo uma pergunta. Será que ela é solução? Dessa aqui, né? Estou querendo verificar nessa aqui, que eu já estou aqui. É a solução. Vamos ver. Então, quem que é a derivada primeira de y elevado a x ao quadrado? A derivada primeira de x ao quadrado é 2x. Okay? Quem que é a derivada segunda de y de x ao quadrado? Bom, a derivada segunda é a derivada da derivada. Então, vai ser só 2, correto? Então, vamos testar se essa aqui agora, se essa satisfaz lá. Vamos substituir lá no lado direito. O que o lado direito pede? A segunda derivada. Então, estou aqui. 2. Menos 2 vezes a primeira derivada, 2 vezes 2x, mais a função, x quadrado. Então, x quadrado. A hora que eu somar isso aqui, vai ficar 2 menos 4x mais x quadrado. Mais x quadrado. Isso aqui, obviamente, é diferente de zero. Ok? Porque não é zero, é 2 menos 4x mais x quadrado. Dependendo do valor de x, vai dar uma coisa diferente. Então, isso aqui não é solução daquela equação. Da EDO. Que eu vou chamar de EDO estrela. Dessa EDO que está aqui. Por quê? Porque o lado direito deu uma coisa que é diferente. O lado esquerdo deu uma coisa diferente de zero. E o lado esquerdo é zero. Então, você tem uma coisa que não é solução. Ficou claro? O que é e o que não é solução? Então, muito bem. Então, vamos para frente. Em alguns casos, a gente tem, além da equação diferencial, né, aqui, ó, a gente tem que resolver a equação diferencial, ou seja, a gente tem que procurar a solução que satisfaz a equação diferencial, mas mais do que isso, tem que dizer, mais que isso, a gente tem ainda alguma informação a mais. A gente tem o seguinte, o valor, a função no ponto x0 tem que valer y0. A derivada dessa função no ponto x0 tem que ser y1, e assim por diante. Então, quando a gente tem um problema desse jeito, que você tem que resolver a equação, e além de resolver a equação, você tem que achar uma função y que satisfaça essas condições, resolve a equação e satisfaça essas condições aqui, y0 no ponto x0 tem que ser y0, e assim por diante, esses valores são valores conhecidos, a gente chama isso de problema de valor inicial.
Tá? A gente chama isso de problema de valor inicial. Porque você tem que resolver a equação, mas mais do que resolver a equação, você tem que substituir os valores, alguns valores específicos ali e tentar verificar se essa solução que você obteve, ou se essa solução que você está querendo verificar se é a solução, se ela tem que satisfazer essas condições que estão aqui. Então, esse é um tipo de coisa que a gente chama de problema de valor inicial. Então, eu vou fazer um exemplo aqui para ficar mais claro, para você. Então, por exemplo, vamos voltar só lá naquele lá. Acho que está aqui. Aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma equação, mas eu poderia colocar a seguinte informação a mais, né? Eu tenho que resolver a equação, mas eu quero que a função no ponto zero seja zero, ok? Além da solução que eu tinha que resolver, eu tenho que verificar se a minha função no ponto zero vale zero. Tá? Então, para essa função aqui, você teria que y de zero, quanto que dá y de zero? Y no ponto zero dá 0 vezes e elevado a zero. E isso aqui, independente da conta, é zero. Então, isso aqui também seria a solução dessa equação com a restrição y de zero igual a zero. Tá? Então, essa é a diferença dessa que a gente fez antes para o que está aqui, é que além de você ter que checar se a sua função é solução, você tem que checar se ela satisfaz essas condições aqui também. A função no ponto x0 vale y0, a derivada da função no ponto x0 vale y1 e assim por diante. Tá? Então, quando você precisa fazer isso, a gente tem o que a gente chama de problema de valor inicial. Então, vou só fazer mais um exemplo aqui, que é essa aqui. Que é esse que está aqui. Ok? Aqui a gente tem uma equação. Ok? Tem uma equação. Que é um problema de valor inicial, porque eu estou dizendo o seguinte, a minha função, aqui a função x, que eu vou chamar aqui a x de t. Tá? Quem que é que eu não conheço aqui? A minha função x é de t. Ok? X de t. X de t. Então, quem que é a minha função aqui? Quem que é a minha equação? A segunda derivada da função x, mais 16 vezes a função x tem que ser zero. E eu quero mais do que isso. Eu quero que a função no ponto π sobre 2 seja menos 2. Eu quero que a derivada da função no ponto π sobre 2 seja 1. Ok? Então, aqui é a função que eu quero testar. Okay? Observe que tem duas coisas que eu não conheço aqui. Eu não conheço aqui quem que é o C1 e C2. Eu tenho a função, mas eu não sei quem é C1 e C2. Então, a gente vai ter que descobrir quem são C1, quem são esses valores. Ou seja, em outras palavras que eu estou perguntando aqui quem são C1 e C2, de modo que, vou escrever isso aqui, de modo que x de t, essa aqui, x de t, essa aqui, seja a solução. Seja a solução da EDO. Eu vou chamar aqui do problema de valor inicial, do PVI, problema de valor inicial. Tá? Esse aqui, problema de valor inicial, isso que está aqui. Tá claro? Então, o que eu quero saber é o seguinte, eu tenho uma fórmula aqui, primeiro, eu quero saber se essa fórmula é a solução. Depois, mais do que saber se a fórmula é a solução, eu quero saber, bom, quanto que tem que ser C1, quanto que tem que ser C2, de modo que essa fórmula seja a solução do problema de valor inicial. Ou seja, além de ser solução da equação, ele tem que satisfazer x de π sobre 2 tem que ser menos meio, e x de π, e x' de π sobre 2 tem que ser 1. Ok? Então, vamos tentar verificar se é solução. Então, eu vou calcular a primeira derivada e calcular a segunda derivada aqui. Primeira derivada de x com relação a t. Alguém me ajude a fazer a derivada de x com relação a t aqui. A derivada de cosseno é quanto? Alguém sabe qual que é a derivada de cosseno? Isso ninguém vai responder, né? Ah, muito bem. Derivada de cosseno é menos seno. E a derivada de seno? Cosseno. Então, muito bem. Então, e aqui eu vou ter que tomar só mais um cuidadozinho. Por quê? Porque eu tenho não a derivada de cosseno, mas a derivada de 4 cosseno.
e a derivada de 4 seno, aliás, de 4t e de cosseno de 4t e de seno de 4t. Então, eu vou ter que usar a regra da cadeia, tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Se vocês ficarem em dúvida, vocês me perguntam, mas é a regra da cadeia que eu estou usando aqui. Então, aqui vai ficar, na derivada do 4 cosseno, vai ficar menos 4c1 cosseno, seno de 4t, ok? Seno de 4t. Essa primeira parcela aqui. Na segunda parcela vai aparecer o 4 também. 4. Porque eu estou usando de novo a regra C2 seno de 4t. Correto? Aliás, exatamente. Cosseno de 4t. Perfeito. Cosseno de 4t. X duas linhas. De novo, vou fazer a mesma coisa. Só que aqui agora vai aparecer 16 menos 16C1 cosseno de 4t, correto? Cosseno de 4t. Cosseno de 4t. Mas aqui vai aparecer menos, desculpa, porque vai ser a derivada do cosseno, então vai ser menos, vai vir o outro 4 de lá e vai ficar 16C2 seno de 4t. Tá claro? Primeira derivada, segunda derivada. Então, o primeiro passo, eu quero checar se essa fórmula que está aí é solução da minha equação diferencial aqui. Dessa equação. Depois a gente vai descobrir quanto que tem que ser C1 e C2 para que seja a solução não só da equação diferencial, mas da restrição que está pedindo lá, que é x de π sobre 2 tem que ser menos 2 e x linha de menos π sobre 2 tem que ser também tem que ser 1. Então vamos checar se é a solução. Vou olhar o lado direito. O que o lado direito fala? Você tem que pegar a segunda derivada, que é isso aqui, ok? E somar com 16 vezes a própria função. Correto? Alguém tem dúvida do que vai dar zero? Porque, olha, aqui na segunda derivada aparece menos 16C1 cosseno de 4t. Aparece isso aqui. 16C1 cosseno de 4t. Quando eu multiplicar o 16 vezes x aqui, também vai aparecer 16 C1 cosseno de 4t, só que com o sinal separado, com o sinal invertido. Aqui na segunda derivada aparece menos 16, aqui aparece 16. Então, isso vai se cancelar. Ok? Não vou fazer a conta, vocês façam depois, mas eu acho que está claro. Aqui, na segunda derivada, aparece menos 16, né? Então, quando eu pegar aqui a parte da segunda derivada, aparece 16 seno, C2 seno de 4t. E aqui, a hora que eu multiplicar por 16, né, que é o que pede aqui a equação diferencial, tem que multiplicar x por 16, vai aparecer também com o sinal trocado. Então, do lado direito dá zero, do lado esquerdo dá zero, do lado direito também é zero. Então, isso aqui é solução. E mais importante, é solução para qualquer C1 e C2. Qualquer valor, observe que não depende do C1 aqui. A gente testou para todos os C1 e C2. C1 para qualquer solução da equação diferencial, né? Para qualquer C1 e C2. Ótimo. Então, ela é solução para qualquer valor de C1 e C2. Mas agora eu tenho mais uma restrição, que é o que o exercício pede. O exercício pede o seguinte. Bom, é solução. Você já viu que é solução. Perfeito. Mas eu quero que você cheque o seguinte. Tem que verificar se x, ou em outras palavras, x de π sobre 2 tem que ser menos 2 e x' de π sobre 2 tem que ser 1. Acho que era isso. Deixa eu só ver se era isso mesmo. Isso mesmo. X' tem que ser 1 e x de π sobre 2 tem que ser isso. Então, tá aqui. Okay? Então, agora que vai entrar a gente descobrir quem são os coeficientes. Tá ok? Quem são os coeficientes? Que é a solução a gente já sabe. Para qualquer C1 e para qualquer C2. Agora, a gente quer saber o seguinte. Qual tem que ser o valor de C1 e qual tem que ser o valor para ser, além de solução da equação, tem que ser solução também desse problema de valor inicial que aparece aqui. Tá? É o valor inicial. Muito bem. Então, vamos substituir. Quem que é x de π sobre 2? Bom, x de π sobre 2
vai ser, quem que é x? X de π sobre 2. Quem que é x de π sobre 2? Então, aonde tem t, eu vou substituir por π sobre 2. Então, vai ficar C1 cosseno de 4 vezes π sobre 2 mais C2 seno de 4 vezes π sobre 2. Quanto que dá isso aqui? Quanto que dá isso aqui? Quanto que dá isso aqui? Bom, vamos olhar. 4 vezes π sobre 2, 4 vezes π sobre 2, isso que está aqui é 2π, correto? Isso tudo que está dentro do parênteses é 2π. Então, aqui eu tenho C1 cosseno de 2π. Quanto que é o cosseno de 2π? Bom, cosseno de 2π é 1, certo? Então, aqui fica só C1, correto? C1 vezes 1, C1. E do lado, e essa segunda parcela aqui? Bom, aqui eu tenho 4 vezes π sobre 2, que é 2π, seno de 2π é 0. Tá certo? Isso aqui é 0. Isso aqui é 0. Então, eu fico aqui, x de π sobre 2, x de π sobre 2 tem que ser C1. Muito bem, então quanto que tem que ser o valor de C1 para que, além de ser solução da equação, seja solução do problema de valor inicial? Bom, o C1 tem que ser menos 2. Correto? Menos 2. Certo? Porque é o que diz. Para ser solução do problema de valor inicial, o x de π sobre 2 tem que ser menos 2. Então, a única maneira de x de π sobre 2 ser igual a menos 2 é se eu escolher agora o C1 como sendo o menos 2. Tá claro? Então, agora a gente faz a mesma coisa para a derivada. Tá certo? Para a derivada. Então, eu já vou substituir aqui na derivada. Você vai verificar de maneira mais rápida quem que é a primeira derivada. A primeira derivada está ali. X' de π sobre 2 vai ser igual a quem? Menos 4. C1 seno de... Eu já vou colocar 4 vezes π sobre 2, vai ser seno de 2π, correto? Mais 4C2 cosseno de 2π, que é π vezes π sobre 2. 4 vezes π sobre 2, aliás. Isso aqui dá 2π. Dá 2π. Bom, quando você fizer essa conta aqui, o seno de 2π é 0, então vai sobrar, aliás, vai sobrar 4, aqui é um C2, né? Vai sobrar 4C2, ok? 4C2. E a única maneira de, mas como eu quero que seja problema do valor inicial, então o 4C2, que é o x de π sobre 2, tem que ser igual a 1. Ou seja, eu tenho que escolher aqui, eu tenho que escolher o C2 como sendo igual a 1 sobre 4. É claro? Claro? Então, vamos resumindo. Vou criar mais um link aqui, mais uma página aqui para ficar... E aí eu vou apagar tudo isso aqui. Ops. Resumindo, eu tinha duas coisas aqui que eu queria fazer, tá certo? Duas coisas que eu queria fazer. Uma das coisas era verificar se essa expressão é solução da equação. A gente verificou que é. A outra coisa que eu queria fazer, e a gente verificou que é para qualquer C1 e para qualquer C2. Não importa o valor de C1 e C2 que você escolher, sempre vai ser solução da equação. A outra pergunta que eu queria fazer, que eu fiz, qual que era o C1 e qual que era o C2, que faz com que, além de ser solução da equação, seja solução desse problema de valor inicial aqui. Então, a gente descobriu que o C1 tinha que ser, deixa eu ver quanto que era, para cá. O C1 tinha que ser menos 2, e a gente descobriu que o C2 tem que ser 1/4. Então, esses são os valores. Ou seja,
a função x de t, que é igual a C1 cosseno de 4t mais C2 seno de t, é solução da equação, e a função x de t, que é igual a menos 2 cosseno de 4t mais 1/4 seno de 4t, essa aqui é solução do problema de valor inicial. Qual que era o problema de valor inicial? Vou colocar ele aqui. Era x duas linhas mais 16x igual a 0. Vou colocar assim. X de π sobre 2 tem que ser menos 2. Igual a 0. E junto com x' de π sobre 2 igual a 1. Certo que a equação é a mesma, só que além disso eu acrescentei esse que a gente chama de transformei isso num problema de valor inicial. Bom, então, em resumo, o que você vai fazer? Toda vez que você aparecer um problema, é mais ou menos coisa do tipo que você tem que fazer. Você tem que pegar uma função, testar se ela é solução da equação e testar se ela é solução do problema de valor inicial também. Os exercícios que vão aparecer são mais ou menos nessa linha que está aí. Ficou claro aqui o que eu fiz? Tá aqui, além de testar aquela solução, eu queria descobrir quem que é o C1 e qual que é o C2 de modo que satisfaça essa restrição do problema de valor inicial. Eu acho que hoje a gente encerra por aqui. Já foi uma aula meio extensa. E aí, então, amanhã a gente volta, tá? Para dar continuidade. Aí eu acho que amanhã a gente já entra um pouquinho na parte de aplicações, descobrir aplicações de equações, tentar formular equações diferenciais ordinárias. Ok? Alguém ficou com alguma dúvida na aula? Alguém quer fazer alguma sugestão? Dar alguma informação? Eu gostaria que vocês me dessem o feedback, sabe, assim, de se está funcionando bem, se assim vai funcionar bem, se precisa de alterações, precisa de modificações, porque daí assim vai ficando mais fácil para todo mundo, tá bom? Se a gente for dialogando para ver como que fica melhor essas aulas nesse regime de flexibilização. Alguma dúvida? Foi muito rápido, né? Mas eu vou tentar colocar. Tá, eu vou tentar colocar a aula ainda hoje, tá? Vai depender de problema com a internet, porque às vezes pode ser que eu tenha problema com a internet, mas eu vou colocar a aula ainda hoje. E já coloco uma lista de exercícios também, que é para vocês já treinarem essa aula que a gente fez hoje, tá bom? Então, já coloco a lista de exercícios e coloco a aula para vocês treinarem isso que a gente fez hoje, tá bom?